tua vida sexual é saudável? Sabes o que é uma disfunção sexual ou quais são as formas e os tipos? Tudo isso e muito mais para ser conversado e desmistificado aqui com os meus convidados. Claro, a poderosa e única doutora Florinda. Boa tarde. Boa tarde, Sina. Muito obrigada pelo convite da Prep Talk. E vamos a isso. E o nosso convidado, porque a Florinda é a nossa especialista. E o nosso convidado, o cara mais legal que a gente conhece, o David, mas mais conhecido por Levi. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa. Nós vamos começar já para primeiro atualizar as pessoas e colocar bem direcionadas o que é uma disfunção sexual ou o que pode ser considerado uma disfunção sexual. Ok, Sina. Indo bem rapidinho aquilo que é o conceito, é lembrar que vai se definir como disfunção sexual toda a pessoa, né, homem nesse caso. Podes encostar um pouquinho o microfone para ti? Aqui assim? Sim. Ok. Trata-lhe por tu. Com certeza. Toda a pessoa que tiver uma dificuldade de, pelo menos em mais de metade dos seus envolvimentos, para concluir ou manter, né, a ereção durante o ato sexual. Nós não podemos falar de disfunção sem definir primeiro, né, o que é o ato sexual propriamente dito, o que é ereção, porque isso são termos ou conceitos fisiológicos, significa que são as coisas que acontecem normalmente no organismo. E para que haja uma ereção é necessário que o homem tenha estímulo. E esse estímulo pode vir de qualquer lugar. Pode vir da visão, pode vir da audição, pode vir do tato, pode vir da degustação e pode vir do olfato. Mas, também? Sim, são os 5 órgãos dos sentidos, né? Os órgãos sensoriais. Só que, além desses órgãos sensoriais, nós temos que entender que existe um lugar onde vai se processar toda essa informação, que é vista, ouvida, sentida, etc. Que é no cérebro, né? Então, como eu costumo explicar, bem simplesinho, a gente diz assim, olha, vi, essa moça é muito bonita, ou é muito boa. Informação foi para o cérebro e vai transportar para um desenho que essa pessoa tenha já, né, pré-definido de pessoa gostosa, ou pessoa bonita ou atraente. E logo a seguir, essa informação vai ser processada e fazer com que haja o aumento dos batimentos cardíacos, porque de alguma maneira aquele interesse gerou uma atividade, né? Uma atividade cardíaca. Então começou aquele batimento mais forte. O que é que vai acontecer a seguir? É uma dinâmica de aumento da corrente sanguínea, que tem que mandar para onde? Para o órgão efetor da ereção. Quer dizer que a ereção é um resultado de um estímulo que ocorreu de uma fonte X, que pode ser visual, tátil ou outra qualquer sensorial, que foi trabalhada no cérebro, processada então pela corrente sanguínea, levando os neurotransmissores, né, que vão dizer, olha, o coração precisa trabalhar mais porque ali em cima no cérebro há uma informação para a gente trabalhar e mandar aqui para o pênis e produzir a ereção. Então, só se fala em disfunção falando primeiro de ato sexual e ereção. Agora, o ato sexual o que é? É o conjunto de atitudes, né, que vão surgir no meio de um interesse sexual por alguém para terminar em cópula ou no famoso coito, né, que é o entra e sai propriamente dito, que fecha A com penetração. orgasmo, isso, Ok. e a ejaculação. É importante Então, esclarecer. Não, tem que esclarecer. E geralmente esse ato sexual tem fases. Tem a fase de estímulo, que é essa que a gente falou, né? Onde vai se produzir a ereção, que é o interesse, na verdade. Depois, logo a seguir, vem então as preliminares, que podem estar presentes ou não, porque às vezes, se for uma rapidinha, não tem preliminares nenhumas, né? Às vezes não há beijo, não há preparação, não há nada. Mas o que é que nós vamos definir por preliminares? Porque há quem pode achar que preliminares é beijo é preliminar. Há quem Também. pode achar que preliminares é só o Carícia, por sexo exemplo. oral. Uhum. Então, o que é que nós podemos definir realmente
como preliminares? Bom, as preliminares são todas as coisas que serão feitas antes do ato sexual propriamente dito, que envolvem aquele momento, né? Desde o beijo, a carícia, o sexo oral, por exemplo. Tudo isso é o conjunto de preliminares, porque elas preparam para o ato. Por isso é que são pré-liminares. Explicou, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece, eu não sei se com as mulheres acontece o mesmo, mas com os homens também. Tem vezes que nós temos ereção, não porque estamos prestes a ter um envolvimento sexual com uma mulher, Boa. mas às vezes porque olhaste, porque foi ativado por um desses sentidos que a doutora disse. Florinda. Isso, está à vontade. Sim. Acho que estamos à vontade. Sim, acho que está. E quando acontece isso, qual é o processo que passa na cabeça da pessoa? É todo esse, mesmo sabendo, por exemplo, há pessoas que têm pouco controle, está no escritório, está em algum outro lugar que sabe que não vai ter seguimento, ok? Isso. Mas na mesma tem ereção. O processo é o mesmo ou tem alguma diferença? Nesse caso, se não culminar, né, com o ato sexual, depois o orgasmo e ejaculação do ato sexual, pode culminar, por exemplo, com uma quebra do transporte dessa informação. O que é que isso quer dizer? Eu vi, gostei, mas não posso fazer nada, então pronto. Até teve estímulo, né? Até ficou um bocado ereto, mas como eu não sei que não vou fazer nada com isso, então fica assim, né? Passou. Ou, que acontece muito com estímulo visual, mediante filmes e etc., o que é que a pessoa pode fazer a seguir? Masturbar-se. E aí termina, né? Mas não é com um ato com outra pessoa, vai ser com um ato consigo mesmo. E tocamos agora na cena de masturbar, que às vezes é complicado. Complicado não, todo mundo faz e finge que não faz. Faz e finge não fazer, principalmente as mulheres. As mulheres também fazem. É frequente. Sim, as mulheres Por fazem. exemplo, nós homens, tu vês, por exemplo, a fisionomia do Levi, consegues ver que é uma pessoa que treina e que se cuida. Sim. Okay? Tipo eu. Sim. Pronto, bullying. Eu, segunda-feira, começo já a treinar. Não, você é aquela pessoa que está no cartaz de muitos coaches, sabe? É verdade. Mas quando eu digo coach, é verdade. É de PTA, Sim. para esclarecer. É verdade, estou mesmo. Consegues, de certa forma, relacionar possivelmente dele ter uma performance sexual melhor do que quem não está supostamente no shape, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, tem tudo a ver. Porque, na verdade, nós não vamos dizer que as pessoas que têm desejo sexual ou libido, né, devam ser todas pessoas que estão no shape. Mas, com certeza, quem está no shape tende a ter uma libido melhor, um desejo maior. Porque é uma pessoa que ativa né, centros dentro do cérebro que facilitam essa produção das endorfinas. Que são neurotransmissores que estimulam também a alegria, a felicidade, o bem-estar. Né? Estamos a falar, por exemplo, da serotonina, que é muito comentada e muito falada, porque ela é aquela que nos desperta, né? Para o dia. A gente acorda e quer a serotonina lá em cima. E quando não temos isso espontaneamente, nós vamos buscando alguns apoios, ou no café, ou na corrida matinal, etc, etc. E há quem busca a serotonina no próprio sexo matinal. Só que, se a pessoa não tiver no shape... É a melhor fase. Então, é o melhor, né? Eu também concordo. Okay. Por quê? Porque vem logo seguido de um descanso, de um repouso. Então o corpo ainda está com toda a energia. Exatamente. Mas para quem faz exercício físico, essa captação é muito mais rápida. Okay. A pessoa que está acima do peso ou que de alguma maneira possa estar até com uma baixa hormonal, seja de testosterona ou seja de estrogênio, que no caso da mulher são duas, né? Tem o estrogênio, que é daquela fase mais jovial, que a gente diz que é a hormona da alegria, da juventude, do cabelo viçoso, etc., da pele boa. Depois tem a fase da progesterona, que ela chega no momento, por exemplo, do ciclo menstrual, em que a mulher está com muito mais tristeza, mais abatida, mais cansada,
porque de facto, naquele momento, o corpo dela não está a produzir esse despertador para a atividade sexual. E costuma estar muito frequente também na gravidez. E Ok. depois no climatério e menopausa. Então, hoje já se defende que, por exemplo, todas as pessoas que vão atingir uma determinada fase da vida onde não vão produzir, por exemplo, essas hormonas que estabilizam muito mais o desejo sexual, a atividade física, etc., precisam de fazer reposição. Mas isso é conversa mais para frente, né? Mas é só para dizer que, por exemplo, um homem que produz maioritariamente testosterona vai conseguir fazer essa captação através do exercício com muito mais facilidade. Se ele vai fazer com mais facilidade, então o que é que vai acontecer? Vai ter mais músculo definido. Eu posso pegar, marido meu. Nós não anunciamos para as pessoas. Não, vão acusar de assédio, eu já sei. Não, Então, vai ter muito mais músculo definido, vai haver uma tendência para dormir melhor e ter ereções espontâneas mais facilmente. Agora esquece a parte do leve. Não, mas e é importante às vezes falar disso. Por exemplo, nós homens, nesse caso que estamos a focar nos homens, tem vezes que estamos numa... Tu treinas, tem vezes que estás numa fase em que a tua definição muscular ou o teu shape não está tão em dia com aquilo que tu desejas ou algo Eu assim. acho que nunca está em dia. Nunca tá em perfeição. Sim, pronto. Estás Porque com a pessoa shape está em dia. sempre a construir. Estás sempre a construir. Mas tu notas alguma diferença em termos de ação ou até leveza, facilidade de ter boa relação quando estás melhor no shape, ou nunca prestaste atenção nesse detalhe, tipo... Eu acho que isso não influencia muito. Eu acho que a primeira coisa que influencia é a atração que a pessoa tem para o teu parceiro. Para a parceira, nesse caso. Isso é que é mais importante, porque até eu acho que nós só começamos a treinar porque é bem pouco tempo. Muito antes disso nunca pensamos em treinar, mas já tínhamos aquele fogo, já tínhamos aquele power tipo com a pessoa. Mas a questão também coloca outra questão em cima dessa. Porque nós estamos a falar do exercício físico no ato de ir treinar específico. Ok. Há pessoas que não treinam ginásio ou uma corrida, mas é uma pessoa ativa, ok? Não é sedentária. Porque às vezes confundimos um pouco o sedentário, todo aquele que não pratica exercício físico específico. Os meninos da rua não treinam. No entanto, são super ativos, estão sempre a andar de cima a baixo e têm um físico, muitos deles espetacular. Então, vamos colocar assim, fora o treino, mas a tua condição física, tu sentes que de alguma forma tem algum impacto? Claro que tem uma boa parceira, também ajuda. Não, mas tem sempre, né? Porque só o facto de nós irmos ao ginásio, a nossa performance já é diferente. E é claro que temos mais rendimento. É a pergunta que eu te fiz e foi feita também hoje. Eu que estou sempre a correr todos os dias, será que a minha performance vai ser muito boa? Vai ser melhor do que os outros, aqueles que fazem musculação? Estás a ver? Eu gosto bem do Levi, que acho que é a primeira pessoa das poucas pessoas que também me faz pergunta. Eu gosto. Mas angolano, ele responde pergunta com pergunta. Ele respondeu a pergunta respondi. e fez uma. E eu acho que nós tocamos nesse ponto e é importante esclarecer as pessoas. A Florinda teve a falar sobre o cérebro vai mandar o sinal, mas o bombeamento do sangue vem a partir do coração. Exatamente. Se nós temos um VO2 max ótimo, se nós temos o coração a bombear com mais força, com uma capacidade melhor, claro que também a resposta provavelmente, e claro, está aqui para ou me dar suporte ou até desmentir, caso eu não esteja a passar a informação certa, a probabilidade de ter uma ereção maior ou melhor é boa, é melhor. E claro, querendo ou não, é uma atividade o ato sexual. Principalmente quando é um casal ativo, que não vai ficar só
Então, pode... Que não vai ficar só que assim, não. Não vai... Uma pessoa parada, tipo, à espera do outro que faça as coisas. Calma, Não, calma. fui eu que disse isso. Mas Qual é a minha podemos... câmara das pessoas? É aquela, né? É assim, pessoas. É importante nós também dizermos lá em casa que há dias que não são iguais, né? E por mais que as pessoas sejam ativas, a performance, ela sofre alterações próprias da dinâmica do dia a dia, né? Individual, e depois próprias da dinâmica do casal. Porque também há aquela fase em que eu falo muito isso na terapia de casal. Há aqueles dias que a pessoa também não quer muita conversa, a pessoa quer resolver, né? E se quer resolver, cumprir a tarefa, não porque a gente faça favores sexuais a alguém, não é sobre isso, mas é sobre, não, tá mesmo aquela excitação do dia, aquela... a gente se permite termos aqui mais... Claro, né? à vontade. Aquela tesão mesmo no dia que a gente quer agarrar, quer pegar, nem espera muito que as crianças dormiram, deixando dormir para quem tem crianças, porque depois também a dinâmica com quem tem crianças é diferente, ou um pouco diferente. Então, arrasta mesmo no quarto, olha, vamos já dar assim um toque, vai, resolve, tá. E tá tudo certo. Não precisa de ser aquele ato sexual super demorado, mas ao mesmo tempo foi bom. Teve qualidade. Então, eu acredito que essa relação entre o exercício e o ato sexual também tem a ver com essa busca de qualidade, porque não quer dizer que o gordinho não vai fazer, que a pessoa que é mais sedentária, porque às vezes é sedentário, mas não quer dizer que tem alterações do shape, não é? Porque há sedentários magros. Então, mas não quer dizer que essa pessoa, por exemplo, curta menos o ato sexual por estar acima do peso, mas com certeza, talvez se ela tivesse melhor, fosse curtir mais ainda. É sobre isso, eu acho. Olha, a conversa está a deslizar tão bem que se eu me deixar ir nesse caminho, tem alguns fundamentos que nós não vamos tocar. E nesse momento acho que era bom, antes de continuarmos, por exemplo, falarmos para as pessoas quais são os tipos de disfunções sexuais que existem? Se é que tem alguma classe? Tem sim. Okay. Geralmente quando a gente fala em disfunção sexual, pelo menos para os homens, nós temos que lembrar que podem existir disfunções do fórum erétil, né, que é a mais conhecida, que antigamente, e até agora, até às vezes ainda conseguimos encontrar essa definição de impotência sexual. E existe também a disfunção orgásmica, né? Orgásmica e ejaculatória, que é quando a orgásmica estamos a falar principalmente de distúrbios que têm a ver com o desejo, né? Alteração, por exemplo, da produção do desejo ou alteração do momento final do ato sexual, né? Que seria a pessoa atingir aquele prazer máximo, etc., que pode ser influenciado por várias razões. E depois temos também a disfunção relacionada à ejaculação, onde podemos enquadrar, por exemplo, a ejaculação precoce e a ejaculação tardia. Vamos tentar... eu gostaria de perceber, por exemplo, o que é considerado uma ejaculação precoce, se tem um tempo determinado. Tem. Qual é esse tempo? Os 3 segundos, não é? 3 segundos. Geralmente é assim. Nós. Há mesmo quem faz 3 segundos? Infelizmente há. E nós rimos, né? Brincamos com isso. Há dias foi mencionada no outro podcast aqui, amigo, em relação a essa situação. Mas é verdade que isso também é um drama, né? É um drama que afeta a vida de muitos homens e de muitas mulheres, porque se o homem tiver um episódio de ejaculação precoce, até pode ser entendido, mas depois quando isso começa a ficar frequente, ele próprio também vai perdendo, né, a vontade de se relacionar, porque começa a ficar também com baixa autoestima. Isso afeta a saúde mental? Afeta sim. Mas falando em tempo, geralmente quando nós falamos em tempo sexual, não fazemos isoladamente essa conta. Ou seja, não é o momento da penetração e até o fim dela só. Não. Temos que contar o início do ato, quer dizer, desde o desejo, preliminares, até o ato sexual propriamente dito. Porque há pessoas que ejaculam nesse período das preliminares. Ou seja, está a beijar, pode ejacular. Está numa carícia mais profunda, pode ejacular.
durante o sexo oral, pode ejacular. E ele não quer, porque nós, quando falamos em ejaculação precoce, estamos a falar de alguém que não controla esse momento. Então, geralmente, uma rapidinha é considerada, em torno de 3 a 5 minutos. Pode ser, né? Se for só ato sexual. Ok. Penetração. Né? Só penetração. Abaixo disso é precoce. Abaixo disso, a partir do 3º minuto, se isso for frequente, em pelo menos mais de 50% dos envolvimentos, é considerada ejaculação precoce. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a pessoa também só tem aquele modelo de relacionamento. Só faz mesmo rapidinha. Só gosta do carro, só gosta dos becos. Vai na festa, arrastou já um pato, vamos embora. Mas não te ri assim, não é verdade? Eu também. Né? Porque até para isso, o nome não é Prep Talk. Também tem que fazer uma preparação para o ato sexual, se a gente quiser um resultado diferente. Se sempre é do mesmo jeito, né? É na mesma circunstância, agarra aqui, vamos de qualquer jeito, provavelmente essa pessoa vai mesmo evoluir para uma qualidade má do ponto de vista de ejaculação. Agora, sexo precisa de preparo, precisa de espaço, de tempo. Calma só, Timóteo, eu perdi a audição aqui com o pessoal. Acho que vocês também, né? Tá tudo bem. A gente ok. Era só o meu microfone, já voltou. Boa. Então, é muito chato, né? Quando uma pessoa decide que se vai envolver, tem toda aquela dinâmica de desejo, muito desejo às vezes, porque o que se vê é realmente um modelo apetecível. E quando chega na hora H, não conseguir ter esse fecho, né, do processo de sedução e etc., com a ejaculação e o orgasmo, né? Mas o que é bom chamar a atenção aqui? Não são só as pessoas fora de shape que podem ter ejaculação precoce. Existem pessoas que praticam exercício físico, né? E vocês mexeram ao mesmo tempo, então. O meu assunto, está a me posicionar. Está bem. Então, ataca, eu estou aqui sozinha. Então, muitas vezes as pessoas associam isso só a quem não tem uma vida saudável do ponto de vista de prática de exercício. Mas vamos fazer aqui contas rápidas. Há pessoas que fazem, sim, exercício físico, mas têm uma dinâmica de vida que não é tão saudável assim. Por exemplo, treina segunda a sexta, mas bebe até uma grade de cerveja só no final de semana. Bom ponto. Então, por exemplo, quando nós falamos de saúde propriamente dita, ok? A condição da saúde da pessoa tem um impacto direto naquilo que é a performance dela. Por exemplo, um indivíduo que bebe muito ou que fuma muito, que se alimenta mal, que se medica fora daquilo que é o contexto de doença, por exemplo, que seja alguém com hipertensão e não controla, que tenha diabetes, que tenha um nível de colesterol elevado. Então, pode até ter uma dinâmica de exercício, ok. Por isso é quando se fala em exercício, não é só o ato de ir a uma academia, ou seja o que for, ali a marginal, e praticar alguns, né? Algum esquema, um WOD, né? Um workout. Não é só isso. É ter uma vida que seja compatível com exercício e a dinâmica acompanhada de nutrição e de atitudes do dia a dia que se percebam como saudáveis. Ou seja, é importante que as pessoas, nem vou falar que treinem, sejam ativos, pratiquem, se possível, exercício, mas mais do que isso, serem pessoas ativas. É preciso que as pessoas se alimentem bem. Sim, senhor. Que é uma coisa difícil cá em Angola. Mas qual é a dificuldade que nós temos também em termos de alimentação? Muita. Por exemplo, tem pessoas que de manhã não tomam pequeno almoço e vão treinar. Não jogo isso. Não jogo. Microfone, Levi. Faz o mesmo, tal como a tua mulher. Pode lhe tratar por tu, tá? Ok.
Você quer muito tocar o outro. Eu tenho um vício, ele sabe. Eu sou meio viciada assim. E até Para quem, pessoa- calma, só para esclarecer as pessoas, para quem não sabe, o Levi é o marido da Florinda. Meu Deus. Então, E eu o que posso está-se a tocar. passar aqui é normal. Yeah, eu posso Antes que tocar, pense, eu não, posso. se calhar é o tema, já está. Não, marido e mulher. É importante. Então, Yeah. Tem pessoas que antes de, ou seja, de manhã cedo, antes de irem treinar, não comem. uhum. Isso não é, pronto, não é mau, não é mau. Mas quando voltam nos treinos, o que é que vão comer? Pão com chá, ginguba. Boa. Estás a ver? Alimentação inadequada. Isso já prejudica muito o organismo. Uhum. E depois vai almoçar a que horas? Bebe que é almoço. Vai beber que é o almoço. Há quem treina, né? E depois come hambúrguer, com uma cerveja. O papel da nutrição. Isso tudo Então. influencia. É muito complicado aqui, muito complicado mesmo. Mas será complicado aqui em Angola ou complicado em termos de hábitos? Por exemplo, mas essa é a minha percepção e posso estar errada. Quem tem dinheiro para comprar uma cerveja de manhã ou de tarde, tem dinheiro para comprar um pacote de leite, não? Essa é a tua forma de pensar. Não, eu fiz uma Não, pergunta. fazer tipo equalizar, né? Equalizar. Porque a minha Yeah. questão é, nós temos dificuldades, certo? Ok. Mas essas dificuldades são só porque nós sabemos, não vamos falar que todo mundo tem boas condições, não. Sim, Nós sim. sabemos da condição do país, ok? Mas grande parte dessas pessoas que até têm condições, não vamos falar daqueles que chegam em casa e só tem um chá e tudo mais, mas grande parte das pessoas que bebem Tem poder aquisitivo. tem algum poder aquisitivo. Sim. Então, não seria redirecionar o foco dessas pessoas em termos de o que é prioritário, como realmente se alimentar e cuidar do seu corpo, porque quando tens que cuidar do corpo e mente, uma coisa às vezes puxa a outra, ou o próprio país traz tanta dificuldade que é difícil ter essa cultura, ter esse costume de tentar alimentar-se bem. Eu acho que isso parte por disciplina. Uhum. E tem que se reeducar também as pessoas. Porque eu acho que se tu tens dinheiro para beber, Uhum. mesmo dinheiro também podes comprar comida. Pois. Yeah. Mas ele prefere beber. Bebe cuia mais. Olha, o problema é Também. esse, estás a ver? Yeah. Então é muito complicado. É muito complicado mesmo. Quem tem mais riscos de ter, por exemplo, atenção, porque nós aqui gostamos de extremismo. Não significa que toda pessoa que consome álcool ou que fuma tem algum problema de disfunção sexual. Mas certo? será, provavelmente. A doutora falou, não fui Não, é verdade, eu. é verdade. Não É fui uma eu. questão de tempo. Isso é forte. É uma questão de tempo. Principalmente quem consome, né, álcool e tabaco de uma maneira indiscriminada. Né? Porque há uma conta para tudo nessa vida, minha gente. Para beber também. Então, o recomendado Uhum. é que, pelo menos, o consumo não ultrapasse aquilo que é o conceito de equilíbrio. E qual seria equilíbrio? Vai variar de pessoa para pessoa? Vai. Porque, em média, se por numa semana a gente consumir 4 a 8 cervejas distribuídas nessa uma semana, talvez até aí seja aceito. Também não estamos aqui, né, com puritanismo nem nada disso. Disseste bem, não somos extremistas. Uhum. Mas há pessoas, por exemplo, e eu converso muito com os meus pacientes em relação a isso. Pratica atividade física? Sim, doutora. Todos os finais de semana eu jogo futebol. Aí eu pergunto, mas joga futebol com tiro ao alvo ou sem tiro ao alvo? Aí eles ficam, como assim, doutora? Então, vai jogar futebol, leva também caixa térmica com 24 a 48 cervejas, estamos a falar, né, de mais ou menos 2 grades, postas
talvez em cada caixa ou em várias caixas, com várias pessoas a beber. Quer dizer que se são 11 jogadores para cada lado, que às vezes depois junta todo mundo, etc. Nunca é uma grade. Então nunca será uma grade, nunca serão duas. Uhum. Uma pessoa, depois tem aquele que bebe rápido, né? Então, vai do beber. clima, né? Sim, está muito quente, etc. Então imaginemos, pode beber em torno de 10 cervejas tranquilamente, ou mais. Eles dizem mesmo assim, não, doutor, é mesmo campeonato. Tá vendo? E tem essa parte que as pessoas assumem que exageraram. Mas durante toda a semana, essa pessoa não ingeriu, por exemplo. Mas pela média, ela já é alcoólatra. Mas, por exemplo, já pode ser considerado alcoólatra se isso for um ritmo, não é? Atenção, dentro de um mês, estamos a falar de um comportamento de todo final de semana. Existem pessoas que jogam sábado ou domingo e bebem ao sábado ou domingo como se estivessem numa festa que acontece de vez em quando, por exemplo. Um exagero de vez em quando, mas é todas as semanas. Agora, separando um pouco os dois, quem bebe, só bebe. Sim. E quem fuma, só fuma. Não estou a falar que ele beber de uma cerveja por dia. Não, esse é o socialmente aceito. Né, Mas quem bebe, só bebe. Quem fuma e só fuma. Qual deles tem maior risco de cair num problema desses? Bom, se formos a elevar a fasquia taco a taco, eu acredito que seja quem fuma, principalmente quando fuma acima de 40 cigarros por dia. Por quê? Porque nós acima de 40 cigarros por dia, sim. É? Há pessoas que fazem isso? Nunca vi. Nós somos inocentes. Vocês são inocentes. Nós somos 40 cigarros dia. 40 cigarros dia, né? Porque há uma média. Estamos a falar 20 a 40 cigarros dia, é um consumo bastante elevado. Porque depois temos que multiplicar os dias da semana, né? E as semanas de cada mês. É muito cigarro, é muita nicotina, é muita exposição. E depois nós não podemos esquecer que os vasos sanguíneos que transportam sangue, eles têm paredes. Essas paredes podem formar placas. E essas placas, então, começarem a trazer outro tipo de dificuldade de expansão desse vaso sanguíneo, né? Para que ele tenha a capacidade de transportar adequadamente. E o cigarro é das coisas que mais prejudica os vasos sanguíneos. Daí que, dos males, o menor. Melhor dosear, não é? A gente não diz, não, ninguém agora vai fumar, ninguém agora vai beber, até porque assim mesmo acabou a diversão e as indústrias mandam-nos eliminar, provavelmente. Mas não é só sobre fumar ou só sobre beber. É sobre compulsão. É sobre não ter limites. E controle, não é? Exatamente. Porque quem está a conviver é normal que beba. É normal. Porque está ali, quer ficar alegre, quer estar bem, sente-se bem, quer estar acolhido, quer se sentir também validado. Porque, verdade seja dita, o contexto de convívio que nós temos, social, traz também validação. Eu quero estar num determinado meio, é o pessoal que bebe, então vou ter que beber socialmente para poder estar com as pessoas. Ou estar pelo menos mais entrosado. E às vezes até me desinibir. E acontece muito em relação ao sexo. Há muito homem que pode não beber no dia a dia, mas vou estar com aquela mulher que é um pouco mais... exige mais de mim, então vou dar um trago. Seco. Já fizeste isso? Não, meu irmão, não preciso. Isso é uma afirmação e tanto. Não, eu estou aqui para defender mesmo o meu pão. Não precisa. Você está me deixando mal. Começando a me sentir mal aqui. Graças a Deus. Não, mas essas duas, por exemplo, o cigarro, a bebida, podemos colocar entre as causas também, certo? Sim, entre causas de ejaculação precoce e causas também de disfunção sexual. Com certeza. E tem mais algumas que podemos adicionar a essa lista em termos de causas de disfunção? Eu gosto de separar por grupos, não é? As causas emocionais podem estar o stress, a crise, a falta de dinheiro. Isso é uma causa grande. Grave. A cronologia, que é assunto do podcast. Isso é a pobreza. Depois temos a questão voltada para doenças do fórum cerebrovascular. Estamos a falar das pessoas que, por exemplo, tiveram um acidente vascular cerebral, que na nossa
realidade que gostamos de chamar de trombose, não é? Uhum. Trombose também é uma outra entidade nosológica, é outra doença, mas as pessoas que tiveram um AVC tendem a evoluir também com uma certa disfunção sexual, exatamente por causa dessa diminuição da circulação sanguínea como deve ser, né? Uhum. Depois temos as causas que podem estar relacionadas com a questão hormonal ou causas endócrinas, diabetes, baixa testosterona, a diminuição, por exemplo, do tamanho dos testículos em algum momento, que pode ser por trauma, pode ter sido porque a pessoa, de alguma forma, né, cresceu já com algum déficit genético relacionado mesmo aos testículos, a gente chama de hipogonadismo, ou também causas que estão relacionadas a hábitos sociais, que são aquelas que nós falamos, mas também temos que acrescentar o consumo de drogas com certeza. Cocaína, etc., também são causas que podem afetar a performance sexual. Agora nossa conversa... Obesidade, Obesidade. dentro das endócrinas, né, e metabólicas. Ok. Nós, assim, no ciclo de homens, geralmente ninguém se abre para falar, nem com dama, nem com outro man, tipo, tu a ter problemas e tal. Só se for para pedir para ligar, o que é que o outro está tomando. Não vou dizer não sei dos teus amigos, daquilo que tu conheces, convivência e tudo mais. O que é que tu vês, se te lembras de alguma coisa, que são as principais curiosidades das pessoas, ou dúvidas, ou problemas naquilo que são, até alguma dificuldade, ou tudo que tem a ver relacionado com sexualidade. Tem alguma coisa que tu notas, não, isso é bem frequente. Nós não falamos assim de forma aberta, mas isso é frequente. Nós os homens é muito difícil. E todo mundo é mau, né? Todo mundo está top performance. Sou touro. Vocês, mas tem sempre um que diz, estou mal. Mas estás mal, então tens o quê? Não estou a fluir. Aí já é um código, não é? Uhum. E depois, preciso falar contigo, é off. E começa, tipo, ter um parente. É sempre um amigo, tem parente. sempre um amigo. Estou com esse problema e tal. Como é que achas? Isso é para meu irmão. É uma questão de indicar um urologista. Olha, agora vai me tocar lá. Tu que as pessoas sabem que tu és o marido de uma urologista. As pessoas não chegam já quase que a fazer consulta contigo. Não percebi, desculpa. Que as pessoas sabem que não, o Levi, a dama dele é urologista. As pessoas não chegam já a fazer quase que uma entrevista ou meter perguntas assim, tipo debaixo do tapete para saber. A ti. Não me fizeram uma. Não precisa falar nome. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: mesmo tu já fizeste a consulta da próstata? A minha resposta é sempre uma. Estou sempre a fazer, meu irmão. Isso foi profundo, é? Meu Deus. Ele vive com laboratório em casa. Então, Mas, olha, nós estamos a falar de... Tem também muitas do foro mental. Uhum. E às vezes, posso assim dizer que a pessoa pode não estar a sofrer de uma disfunção, mas pode ter um período em que tem alguma dificuldade. Por alguma coisa que esteja a passar. Sim. E isso nem vai ser para ti, vai ser mesmo para o Levi. Levi, conheceste a Florinda, gostaste dela e descobriste que é urologista. Você sabe que o trabalho dela é essa. Não tiveste ou não tens aquela pressão de saber que é uma pessoa especialista na matéria em que até sabe, se forem 2 minutos, temos que fazer umas análises. Porque acho que um dos maiores problemas dos homens é a parte mental. Como lidar com a ansiedade e aquela pressão toda. Para ti foi fácil, nunca foi um problema, nunca olhaste para ela como a profissional e foi sempre mulher? Ou teve assim algum momento em que... Sempre separei as coisas. Eu acho que eu tenho que respeitar o trabalho dela. O que ela gosta de fazer, é especialista, né? Eu tenho que respeitar esse lado dela. É claro, como mulher, ela também não é urologista, é só mulher mesmo. Perfeito. Agora,
E me fazem também sempre essa pergunta. Como é que tu te sentes, mulher do urologista? Como é que tu te sentes, mulher do urologista? E sabes que ela consulta, está sempre e tal, ali com os homens e tudo. É o trabalho dela, só tenho que respeitar. Então, Eu sei que é muito difícil. Nesse caso, né? a pergunta até é mais deles tentarem saber como é que tu te Como é que eu sentes em me saber sinto? que a tua mulher vê, porque é assim que os homens olham, É vê verdade. órgãos de vários outros homens. Hum. Pá, mas não, tu és homem. Não, mas é Obrigado. verdade. Nós às Obrigado. vezes tem pequenas coisas que nós não demos crédito e não sabemos o peso que tem para as verdade. pessoas. Porque, de certeza, nós sabemos, tu casas com uma pessoa com uma profissão diferente ou com uma pessoa de outra cultura ou com uma... És sempre de alguma forma conotado, alguns vão questionar o teu posicionamento, etc. E tal. Vai ter até sempre um que vai falar, não, esse assim deve ser isso, esse assim deve ser aquilo. É verdade. Tem que ser muito homem para se manter firme e às vezes até ter conversas abertas com as pessoas e tá tudo bem. Eu acho que nisso tudo o importante é a comunicação. Olha, Quanto mais comunicas, mais as coisas vão ficar leves. ela comunica bem. Comunicamos muito, muito mesmo. Estamos Então sempre tem a comunicar. uma relação saudável. Estamos Com sempre a certeza. comunicar, sempre a comunicar. Graças a Deus, estamos sempre a comunicar. Vocês se me deixarem, vou continuar na vossa Não, às vezes relação. tem Não, uns bifes, é melhor leve, mas é leve, isso é... Faz parte. faz parte. Mas doutora, Hum. doutora não, mais uma vez. Doutora sim. Hum. Estamos a falar muito de causas e tudo mais. O que eu queria saber é atividades físicas, por exemplo. Sim. Eu gosto de tratar, por exemplo, o sexo como uma atividade física também. Das Por quê? mais prazerosas, mas atividade Por quê? física. Pode, de alguma maneira, não o ato sexual, mas a atividade física, ajudar, não na melhor performance, mas no tratamento ou a minimizar causas da disfunção sexual? Olha, grande pergunta, Sina, porque uma das coisas que não se fala muito é que o processo de ereção ele é também um regulador da manutenção dos músculos que participam no processo de ereção. Ok. Né? O pênis tem os corpos cavernosos, que são 2, né, laterais, pena não ter trazido aqui a minha maquete. E esses músculos, geralmente, eles precisam também de ser estimulados para que não haja necrose. Quer dizer, para que amanhã, de alguma forma, não haja um apodrecimento desses tecidos ou até uma fragilidade ao ponto deles se tornarem flácidos. Não é? Porque o pênis fica flácido antes desse processo de ereção. Mas essa flacidez constante, que depois pode decorrer mesmo de uma falta de atividade ou de alguma forma de disfunção física dessa pessoa, ou porque teve uma lesão, por exemplo, a nível da coluna lombar ou sagrada, teve um acidente, teve ali uma afecção da parte neurológica, né, que alimenta esse processo da ereção. Então, é normal que a pessoa, em algum momento, possa notar que realmente vai ter ali uma baixa de produtividade. Só que essa baixa de produtividade não pode ser permanente. Daí que, dentro do combo de tratamentos que a gente vai fazendo para essa pessoa, começa o psicológico, porque tem que ser um tratamento combinado. Então, vem o psicológico, vem o funcional, que tem a ver mesmo com essa parte de exercício físico. Se a pessoa não pratica ou não praticava exercício, é recomendado exercício. Mas qual exercício? O exercício limpo. O que é o exercício Agora limpo? arranjei já um problema a partir desse momento. Por quê? Porque nós temos um conceito muito, diria, pejorativo e até preconceituoso com quem, por exemplo, usa anabolizantes. Ok? Só. Vamos abrir caixa de Pandora. Em minha defesa, eu vou dizer o seguinte. Tem quem deve usar anabolizantes, sim. Mas aí está um ponto importante. Tem quem deve, por necessidade. Por necessidade e pela fase em que tiver, por exemplo, de baixa da testosterona, onde
precise, por exemplo, ciclar para competir. Não é toda pessoa que vai fazer ciclos de testosterona. Quem deve fazer ou teria de fazer um ciclo de testosterona, ou 2 ou 3, tem que estar com essa baixa de necessidade. Não é alguém que produz normalmente, não é alguém que não tem disciplina, não é alguém que não treina para nada, nem para competir sequer, e que inadvertidamente, porque alguém disse que isso vai melhorar, por exemplo, o shape ou o ganho de massa muscular, então vai fazer sem inclusive orientação. Ou seja, médica. Tem pessoas que são recomendadas o uso de esteroides, sim, basicamente como forma de tratamento. Exatamente, porque se ele tem um déficit de testosterona, né, o cérebro dele não está a produzir. Ali um déficit mesmo, ou pela idade, ou porque sofreu, por exemplo, teve um tratamento de câncer que de alguma maneira baixou toda a componente de imunidade e hormonal, então essa pessoa vai precisar repor. Mas isso não é feito assim, inadvertidamente. É Sim, feito a um reposição exame, hormonal. há uma avaliação também com o médico de outra área, que é o endocrinologista. Caso, por exemplo, o urologista ou o médico assistente não tenha esse treinamento, né? E então deve mandar para o colega da endocrinologia. Vai dosear, vai determinar qual é então a quantidade de ciclos que vai fazer e em que período. Mas nesse caso é para normalizar os níveis de testosterona da pessoa, porque ele não está conseguindo produzir naturalmente. Não é porque eu decidi que amanhã vou comprar uma camisa XL ou L e eu quero que ela cute no meu braço. Okay. Não é isso. Não, porque é importante passar que, atenção, a doutora está a recomendar o uso de forma de tratamento para quem precisa. Ok? Então, não é... Sim, não explicamos bem. Não, é importante que porque nós às vezes só precisamos de um gatilho, de um motivo para ir. Olha, desculpa, as pessoas sabem qual é o meu posicionamento. Sim. Eu sempre disse, vai competir? Ok. Faz porque sentido. um atleta de alto rendimento, atleta, ele não vai conseguir atingir os níveis de testosterona que ele precisa. Sim. Não vai. Agora, se for sozinho, porque assim, quero puro, meter o shape bonito, Para passear. e corrijam, por exemplo, não, e não treina. Quem faz vários injetar ciclos, assim. por exemplo, quem faz vários... por exemplo, vamos dar um exemplo. Tenho níveis de testosteronas normais. Decido porque quero ficar melhor. Sim. Faço o primeiro ciclo, o corpo está perfeito. Aí deixo. Geralmente só fica perfeito no segundo ciclo. Faço o segundo ciclo, está ótimo, muitos elogios. Deixo. Infelizmente, há coisas que não são para sempre, o shape muda. 3, 4 ciclos. Mas aí não estás a limpar, não é? Não, a minha questão é, mesmo fazendo limpeza, existe a probabilidade dessa pessoa necessitar de fazer reposição hormonal de forma prolongada, porque imagina, dizem, eu não sou médico, que quanto mais ciclos a pessoa faz, chega um momento que o nosso metabolismo, o nosso organismo entende que tem produção suficiente, eu não preciso produzir mais. Está aqui o exemplo bom. Claro. Vai ser o teu porque tem menos Claro. Né? Imaginemos que este é o nosso organismo e esta é a produção que uma pessoa normal tem. Estamos a falar do indivíduo que já tem os seus 30, 35 anos, 40, essas faixas de idade, né? E que em algum momento ele sinta que não consegue, por exemplo, cumprir algumas funções básicas do dia a dia. Notou que está mais cansado, o cabelo está a cair, de repente está mais flácido, até treina, mas não vê resultado. Nosso DJ vai passar num instante. E logo a seguir tende a fazer o quê? A ir para... Não precisa sofrer assim, passa à vontade. A ir para uma consulta e percebe que também a ereção não está bem. Porque tem uma coisa que é preciso dizer lá para casa. O primeiro sinal que faz procurar ajuda em relação aos homens é quando a ereção está afetada. Né? Ela até já deu conta que está mais cansado, até já percebeu que alguma coisa não vai bem, mas quando a ereção começa a ficar afetada, isso faz com que ele vá correr ao hospital e tente saber. Eu recebo consultas ou pedidos de consulta todos os dias pelas redes sociais e agradeço, né? Mas digo sempre, isso não é para consultar via
uma mensagem, vou mandar uma resposta, ou vou medicar, como muitas vezes as pessoas acham que vai acontecer. Não vai. Tem que ter consulta, tem que haver questionário, temos que ver exames. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele não está a produzir o suficiente, mas ele produz. Mas em algum momento houve aqui algo que quebrou essa produção. Pode ser até o stop repentino da atividade física. Pode ser a própria idade. Acontece. Imaginemos que ele está com uma testosterona em 2 ou abaixo de 2. Lembrando que o máximo vai até 10. No homem adulto. O corpo produziu, mas parou. Não tem mais. Então vai precisar de reforço. Tratamento. Reforcei. Um ciclo. Tudo bem. Vamos voltar a medir. Melhorou tudo. E, doutora, resposta boa, performance, etc. Nós temos 2 tipos de pacientes aqui. Um que vai ficar satisfeito com esse primeiro ciclo. Porque ele sabe que tem que voltar a treinar para poder ajudar o organismo a produzir e a voltar a habituar-se a produzir espontaneamente. Essa pessoa não é viciada em jarda. Essa pessoa teve um momento e precisou de um tratamento. Precisou de um tratamento. Agora imaginemos que essa pessoa é um atleta, né? Que precisa também. A gente também vai ver as condições especiais. Mas aí tens a outra pessoa que tem testosterona. Ela tem. Está aqui. Mas ela pega e mesmo com a produção em alta, ela vem e põe mais. Esse é o viciado. Está a ver? O que vai acontecer com esse copo? Quando usa o tratamento como suco, né? Sim, por quê? Porque ele está à espera que esse tratamento que ele não precisa dê emoções que ele sozinho não está a conseguir ter. Porque ele quer mais, ele quer uma resposta acima daquilo que é a produção, quer uma performance acima do que é a produção, porque quer um resultado mais rápido, né? Sem esforço, atenção. Aí tá bom, isso vai transbordar e vai chegar um momento que esse organismo não terá capacidade de processar toda essa testosterona que entrou. Só que o organismo é mesmo inteligente, faz efeito rebote. Ou seja, eu vou ter que pôr em circulação um androgênico, que vai ser a progesterona, que vai dar o quê a esse homem? Ao invés de estar todo bombado, né, com os músculos ali definidos e etc., eu vou ter um efeito contrário àquilo que eu esperava, o chamado baenche. Começa a ficar caente com a barriga, né? Tudo a cair, flacidez, ginecomastia, que é a mama grande, a voz a ficar meio fina, né? Mesmo fina, de nunca foi assim. Fica feminina, não? Fica com traços feminilizantes, vai começando a mudar aquilo que é a dinâmica da sua produção normal de testosterona. E nós temos que falar sobre isso. E temos que falar sobre isso abertamente, porque são pessoas que depois vão chegando aos consultórios com baixa performance, problemas de fertilidade, porque às vezes até pode dar atrofia testicular. O testículo fica tão pequenino que às vezes desaparece simplesmente. Sério? Sim. Temos que falar sobre isso, Sina. E eu sei, as polêmicas virão e elas vêm sempre. Mas nós não podemos também ser pessoas covardes. Se a gente se habilita a ter esse posicionamento de sentar para educar a população, não vamos só falar das coisas boas, temos de falar das coisas desagradáveis também. Isso é um tema desagradável, mas tem que ser falado. Isso é um tema que nós vamos falar em específico. Vou beber. E sabes que estás convidada, né? Eu estou intimada, né? Intimada. Mas é importante porque eu noto que às vezes as pessoas, como veem que os atletas todos tomam, e agora não só atletas, muita gente que treina, quer alcançar resultados de forma mais fácil, porque todo médico lhe diz que é seguro. Ainda tem outra coisa. Fácil, vai rápido. Isso. E tem a ver com toda a dinâmica também de comportamento que se vai alterar. As pessoas às vezes dizem, mas está todo mundo muito mais violento, as pessoas não trazem. É o que estão a tomar. Porque isso altera também aquilo que é a própria gestão da raiva, ciclo do sono, vigília. A pessoa quer dormir, mas não consegue.
Então, tem que começar agora a juntar a esse novo ato mais outras medicações para ir contrapondo tudo o resto que vai aparecendo. Eu já ouvi muito atleta dizer que na fase de preparação, porque e é como eu digo, vamos separar os atletas dos humanos normais, Isso. porque eles, estou a falar atletas de fisiculturismo, Sim. ok? Que é normal no desporto do fisiculturismo fazer ciclos. Sim. Mas muitos deles relatarem que na fase de preparação realmente estão assim, estão mais irritados. Bastante. Alguns preferem fazer essa preparação longe da família por causa dos conflitos e tudo mais. Ou seja, isso pode ou não afeta muito diretamente aqui, mais do que no físico. Sim, porque querendo ou não, Sina, tu estás a falar de uma pessoa que está a expor-se a uma condição especial. Ele não vai ficar assim para sempre, ele está a preparar o seu momento de competição, onde muitas das vezes ele também está em abstinência. Abstinência do ponto de vista de alguns alimentos que ele gostaria de comer e não pode, dependendo de qual for a classe, né, onde vai concorrer. E muitas vezes essas pessoas também já têm a sua parte emocional mexida pelo contexto que estão a viver da competição. Não tem como, ele quer ganhar, ele quer granjear um título, está a concorrer com outras pessoas, então o emocional já está mexido. E não é todo atleta que tem condições para ter uma preparação a todos os níveis, porque o certo seria ter equipa, ter ali equipa médica, ter também um psicólogo, etc, etc. Mas a gente sabe que essas competições, infelizmente, quando não tem muito patrocínio, é mais tu a gastares por aquilo que amas fazer do que realmente, né, a teres o suporte que precisas. Então, é muita coisa para falar, definitivamente, né? isso é para um podcast inteiro. E vai Vamos ser um fazer o podcast que vai da ter musculação. primeira parte, segunda parte. Vai ser tipo uma série. Vamos sentar aqui a chorar com os atletas. São muitas reclamações, é verdade. Eu, por acaso, trabalho e conheço muitos. Mas também sei de muitos que... E eu vou perguntar para ti. Quais são os maiores mitos e verdades que houve sobre a disfunção sexual? Porque muitas das vezes as pessoas... nós podemos falar como diagnosticar uma disfunção sexual. Isso mesmo. E depois, quais são os mitos e verdades sobre elas. Ok. O diagnóstico geralmente é clínico, basicamente. Clínico significa o quê? Que ele é dependente de sinais e sintomas. Ou seja, nós vamos depender daquilo que o paciente nos vai dizer através de uma anamnese ou história clínica detalhada. Vamos perguntar a vida toda do paciente. Quando começou, como notou. Por quê? Porque nós estamos a falar também de níveis de ereção, de qualidade de ereção. Às vezes a pessoa tem ereção, só que não tem a rigidez que ela gostaria que fosse. Certo? Então, vamos fazer um teste, meninos. Querem fazer? Eu também não ia vos expor a nada tipo maluco, né? Tranquilo. Não, podem só levantar assim, né? A vossa mão direita. E então, se vocês tiverem... direita? Sim, a direita. Se vocês tiverem ela toda aberta, geralmente nós fazemos um teste que é a pessoa em pé, onde essa mão vai ficar na direção do bolso, isso é lá para casa, tá? Onde este mindinho, quem participa das palestras já sabe, onde esse mindinho vai funcionar como zero, né? Vai estar na direção da gravidade, né? Do chão. Então, 1, 2, 3, 4, pode. Mas nesse caso vais ter que fazer o contrário. Será que mostra a mão que abriu? Não, vais ter que fazer o contrário. Vais ter que abrir a outra, é isso. Encostas para o teu bolso. Assim? Não, assim. Perto do bolso. Isso. Onde, se este é o zero, aqui temos 1, 2, 3, 4, vamos procurar qual é a melhor ereção. Ok. Então, o desafio é, pensem vocês na vossa melhor ereção e digam se é boa. Então. Estamos bem em casa. Pronto. É isso. Mas calma aí. Agora fiquei com uma dúvida. Vamos? Aqui ou aqui é considerado ereção? Boa. Essa que é a pergunta. Porque muitas vezes aqui no 2, no 1, no 2, há tumescência, mas não é ereção propriamente dita. Não é a rigidez do maior alcance.
O que é tumescência? Tumescência é só um pouquinho de enrijecimento. Tá vendo quando começa a carícia? Não tem aquela coisinha assim meio, acordou. Quando ela acorda. Isso, acordou. Mas não quer dizer que esteja na sua melhor ereção ou no seu melhor ponto de ereção. Certo? Então, quando nós falamos em disfunção, nós estamos a falar de alguém que pode ter tumescência, mas não tem necessariamente rigidez do final, né? Para a gente dizer assim, não, estou pronto para fazer a penetração. E há muito homem que, infelizmente, o pênis não está devidamente ereto e força a ereção a si mesmo. O pênis, vou falar bem devagar, não é osso, mas fratura. Cuidado. Já pressa. Olha, aí vem outra. O pênis Então, esse não é diagnóstico osso, é clínico. A pessoa mas tem que dizer. fratura. Yeah. E como é que a pessoa sabe qual é o nível mínimo de ereção para penetrar? Porque a pessoa tem que se sentir confortável. Ou seja, ele não tem que pegar na mão e apoiar para entrar, porque se não puser a mão não vai. Geralmente a melhor ereção... Amor, queres exemplificar? A melhor ereção pode ir, vai... Podem me levar a mentir. A melhor ereção geralmente não precisa desse esforço. Ele vai sozinho, ele caminha em direção limpo sozinho. Né? Encostou, o pênis encontra o seu caminho. Né? Sem muito esforço. Só que é importante também dizer algo. Existem ereções que podem até acontecer, mas ao longo da penetração perdem força. Também vamos enquadrar na disfunção sexual erétil. Por quê? Porque realmente houve penetração, mas não se conseguiu manter a ereção. E é possível, por exemplo, a pessoa ter ereção, perder alguma força e voltar a ganhar alguma força. Sim. Mas Sim. isso é também uma disfunção? É uma disfunção que pode ser confirmada com outro exame, que é um exame de imagem, que é a ecografia peniana com Doppler. Ok? O que é que se faz? É colocar um gel no pênis. Claro que primeiro tem que haver uma estimulação. Estimulação essa que é farmacológica. Toma-se o Blue. Então, tomou. Não vamos falar nomes, Não, daqui a porque pouco ninguém as está pessoas nos estão a a patrocinar comprar. aqui, nada. Então, vai o bluzinho, então promove a ereção. Porque nesse caso é uma ereção involuntária. E eu notei não você a salvaguardar essa explicação por causa Sim. do doutor. Sim. Aqui o doutor legal. Exatamente. As pessoas pensarem, ela também tem que deixar os indivíduos eretos para poder consultar. Sim, então, aí vai. Ficou ereto, o que é que vai fazer a seguir? Pega no transdutor da ecografia e vai procurar se existe alguma falha de preenchimento desses corpos cavernosos. A chamada fuga venosa. Quer dizer, o sangue até chega lá, mas não chega com a fluidez ou com a velocidade ou na quantidade que é necessária para promover uma boa ereção. Mas, por exemplo, então, uma disfunção também. Para essa pessoa que tem... Não sei se foi a forma como colocaste, mas parece uma disfunção pequena. Não parece uma coisa grande. Não parece uma coisa grande. Não, geralmente pode ser o início, né? Por exemplo, nós sabemos que o sangue que transporta oxigênio, né? Então, se de alguma maneira a pessoa tiver um déficit também de produção de oxigênio, ou por estar num lugar com muita altitude, etc, né? Trabalha em lugares com temperaturas extremamente baixas, frigoríficos e tal, pode ter também a longo prazo, por causa dessa exposição, alguma afecção da corrente sanguínea mesmo, da própria circulação sanguínea. Então, essa pessoa pode em algum momento ter esse tipo de dificuldade. As pessoas que têm microlesões, porque as microlesões acontecem a todos, aos pequenas atletas, lesões, né? Mas são mesmo pequenininhas, porque o pênis não é aquele órgão que vamos comparar, por exemplo, a um braço, né? Então, são lesões muito pequenas, mas que são suficientes. Não são todas, não vamos estar aqui agora a fazer isso. Mas, prontos, né? Isso vai dar um grande acorde. Mas pronto, são microlesões, são muito pequeninas, mas podem criar placas, né? Em determinadas regiões do pênis, fazendo com que nessa região seja insuficiente a irrigação. E aí sim, ele pode estar até ereto, mas está ereto meia bomba, como dizem no Brasil, né?
está ereto, mas aqui está meio mole. Depois fica um bocado rijo. Então, tudo isso é avaliado nesse processo de consulta. E no laboratório, claro está, a gente faz os exames de apoio para pesquisar a parte hormonal, ver se está tudo bem, né? Hemograma, etc. Enfim. Muito bom. Vamos atacar um pouquinho a parte mental. Sim. E o processo. Eu sou homem, eu tenho o meu processo. Mas felizmente hoje não sou entrevistado. Mais ou menos, que ainda estamos nos mitos e verdades, ainda não falamos sobre isso. Sim. Não, mas olha, lembraste-me. Já estava a pular. Sim. A tua pergunta não fugiu. Daqui a pouco vamos voltar. Mas diz-me, quais são os maiores mitos e verdades sobre a disfunção sexual e talvez aquilo que tu mais assistes em termos de consultório? Olha, a primeira é porque, Sina, tu sabes que eu estou num projeto há 1 ano e tal, que agora em março, né, vai fazer um ano, né? A Jornada do Homem de Alto Valor. Onde a gente ensina a fazer essa travessia entre puberdade, fase adulta e entender que ser homem é aceitar também as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. Então, um primeiro mito que eu traria a esta mesa é que é homem não brocha. Isso não é verdade. Homem que nunca fez. Né? Que, de alguma maneira, o homem não tem que falhar. Que o homem não pode falhar. Pode falhar sim, e pode falhar várias vezes e por vários motivos. Só que, se essa falha for habitual, progressiva, quer dizer o quê? Vai se tornando frequente em cada envolvimento, vai se tornando frequente na maior parte dos envolvimentos. Então, aí já tem uma bandeira vermelha, né, a ser levantada para perceber que está na hora de pedir ajuda. Esse é o primeiro mito. Um segundo mito, de que todo homem que faz exercício físico é bombado. É bom de cama. Não, é bombado. Esse é outro mito também, mas vamos a isto. É bombado em que sentido? De que não existam pessoas que consigam ter shape sem pôr nada. Isso não é verdade. Definitivamente não é verdade. Pronto. O terceiro mito que foi o que tu mencionaste, de que todo homem que tem o shape ok é bom de cama. Aqui eu vou trazer a linha de defesa de que nós temos que entender primeiro para quem é que estamos a falar, o que é ser bom de cama. O que é ser bom de cama? Então, para mim, Florinda, ser bom de cama é você atender a maior parte das expectativas de quem vai se envolver contigo. O que é ser bom de cama? Aquela resposta do governo que o meu colega disse, faço dele as minhas palavras, não vale. O colega que me antecedeu. Brilha, difícil. marido, vamos. O que é ser bom? So props. Eu, se fosse a Florinda, falava já, é o que tu és comigo. Não, para depois dizerem que eu estou a suprimir palavras durante... Não. É responder. Né? É responder tudo aquilo que tem que ser feito. Sim, não. O que é ser bom de cama para ti? Para mim, é ter prazer dando prazer. Também. Pronto. Vês? Dá, recebe, dá, recebe. É. Mas muitas das vezes não recebes. Ué? Tens alguma reclamação? Fala mais mano? sobre isso. Sim. Não é verdade. Às vezes estás a 100, a outra pessoa está a 50, está a 30. E aí Tá bem? traz outra situação que fala-se pouco na internet. Alguns têm coragem de falar. Doutora. Sim. Quando eu falo doutora é porque vai ser já uma pergunta tipo oficial. Quando eu chamo de Florinda é entre nós. Eu das confiança. Yeah. Aqui, e eu acho que é mais aqui, criou-se aquele hábito, a percepção de que para um homem ter ereção, basta a mulher estar nua. Ponto. Independentemente se ela faz algum tipo de carícia e tudo mais, o que tens muitas das vezes é o homem tem que ter uma performance, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, mas quanto à mulher, tipo, estou aqui, estou nua, não é motivo suficiente e nós levamos com aquela que estávamos a falar sobre a pressão dos homens.
Se eu não conseguir ter ereção, eu tenho alguma disfunção sexual. Não é porque a parceira não me excitou o suficiente. Isso é um mito também. Isso é um... Isso é um mito, porque ele precisa gostar do que vê. Pode não fazer o tipo dele. Então. Se eu não conseguir fazer a minha parceira atingir o orgasmo, eu é que sou o fraco. Outro mito porque também. Não consegui, independentemente do tema, do tempo ou do jeito, mas não consegui fazê-la atingir o orgasmo. Então nós ficamos no lose-lose, enquanto que as mulheres estão no win-win nessa situação. Pessoas estão a ligar, mas quem faz em direito é assim mesmo. Mas a situação a situação era para fazer uma pergunta, mas já me disse que é um mito, então podemos fechar por aí. Sim, é um mito, mas Sina, nós todos, pelo menos, deveríamos, como pessoas, entender que não existem respostas finitas sobre si mesmas quando se trata de relacionamentos e quando se trata de intimidade. Porque a intimidade tem que ser contextualizada, cada pessoa é uma pessoa, a forma de ser, educação, estar, perceber a sua própria sexualidade e do outro varia, não é? Certo. Mas eu digo-te uma coisa, que geralmente a mulher tem essa cobrança dentro daquilo que é o contexto da sua educação, de que muitas vezes se ela também performar demais, se ela for já muito hábil, também vai ser conotada como uma pessoa bandida e com todos aqueles nomes que a gente conhece. Ok. Né? Quando devia só ser uma pessoa livre para expressar a sua sexualidade e estar à vontade para expressar essa sexualidade. Agora, também é verdade que os homens passam pelo mesmo processo, porque aqui eu vou defender-vos, homens. Atenção, cheguem Finalmente. aqui. Não é finalmente. Chega mais, eu chega mais. Estou na defesa chega do mais, masculino. fica atento que agora vai ser bom para nós. Isso. Vocês também têm que entender, homens, que a vossa performance não é a do vosso amigo e que muitas vezes o vosso amigo mente. Muitas vezes o vosso amigo exagera. Muitas vezes o vosso amigo não diz toda a verdade sobre aquilo também que é o que ele passa às mulheres. E a performance também não é daqueles filmes que vêm pornográficos. Os filmes pornográficos que distorcem toda a realidade sexual. Porque, lembremos de novo e vamos magoar pessoas incríveis agora. São atores pagos para fazer aquilo em vários sets, em vários dias de filmagem, estimulados inclusive com medicação, porque nem sempre a pessoa que está ali, a atriz, o atrai de facto. Já temos relatos de algumas pessoas que dizem que é ereção espontânea, etc. Mas a ereção espontânea, geralmente ela não tem uma demora, não é, que vai figurar para um set de filmagem. Aquilo tem que ser 30 minutos, exato, 40 minutos. Exato. Então, tirem isso da vossa cabeça. Não se coloquem nesse lugar dessa fasquia tão elevada em relação à satisfação. Uma satisfação que não existe, que é virtual. Agora, onde é que vocês, homens, podem prestar atenção? Preste atenção no olhar dela, na respiração, né? Se ela gosta, o toque dela em relação àquilo que vocês estão a fazer. O toque fala muito sobre aquilo que a mulher, né, de facto está a gostar ou não está. E deixem-se guiar. Aqui eu vou fazer uma pausa dramática. Posso? Mas à vontade. Ok. Deixem-se guiar. Porque se às vezes não está bom daquele jeito, não é também com brutalidade. Eu não gosto disso, eu não gosto que me façam isso. Não, calma. Pega a mesma mão e diz, olha aqui. É assim que eu gosto. Mas há pessoas que não gostam. Então, mas por quê? Porque há também essa fragilidade sexual masculina, principalmente, de achar que a pessoa está-me a ensinar, mas é Sim, mesmo sentem-se sobre ensinar. inferiorizados. Não precisa ter medo disso. Homens estão a ouvir de uma mulher, ok? Às vezes estão a te fazer o drive para facilitar-te. Vão fazer com que você consiga dar mais prazer da forma certa, aprendes como é que ela gosta e todo mundo fica feliz. Perfeito. Pô. Mas é um facto que as pessoas têm muito tabu em comunicar sobre como fazer. Até inclusive com o próprio parceiro.
ok? Aí Acho eu que acho que era a, bom Levi a saúde da relação, ok? Independentemente, não interessa se eu tenho o melhor shape, se eu treino como. Eu acho que é importante, se calhar, nós tentarmos entender qual é a necessidade, o que é que o meu parceiro gosta, o que é que a minha parceira gosta, como é que ela gosta de fazer. Ok, ela gosta de fazer dessa maneira, eu não gosto. Eu gosto dessa maneira, ela não gosta. Por isso Qual é que é o tem que ter a meio comunicação. termo? Mas Tem que comunicar com em ela. Angola, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, não vamos falar nós, achas que percepção não tem que estar certa? Achas que nós temos essa abertura para os nossos parceiros ou as nossas que não. parceiras se sentirem abertas a nos Acho que guiar não. e falar? Eu acho que não. Um ou outro é que tem essa abertura, né, com a parceira, a perguntar se realmente gosta ou não. Mas é muito raro. No meu ver, é raro. Mas também não achas que tem muitas parceiras que quando eles perguntam gostas e até nem gostou, mas só dizem que sim porque... Há umas até que param logo. Esse miúdo tá profício. Fala mais sobre isso. Quero entender. Não, quero entender. Fala mais sobre isso. Não, acho que já estão no ato. Uhum. E só o facto do homem me perguntar se realmente gostas disso, ela para e tipo, mata. É o que nós estamos a conversar. Mata logo. Mata logo o cenário. E quando se mata, quando chega nessa fase, esquece. Mulher para avançar é complicado. Tem que acender a lenha de novo, né? Tem que Para recomeçar acender. o processo todo. Não, Para mas acender já sobre fica isso. complicado. É sobre isso. É sobre esse recuar e avançar Já dentro fica daquilo complicado. que é o ganho no final. O ganho no final não é eu dizer que eu sou Homem pássaro. E não ia falar uma coisa bem podre. Que eu sou o tal que vou fazer e desfazer, eu consigo, eu Chegar subo na o teto, bexiga. vou tentar ter não sei onde. Isso é Olha, tudo truque. a ideia principal do envolvimento é os dois saírem dali bem, satisfeitos, felizes e com vontade de repetir. Isso é até bíblico. Né? Porque há pessoas que depois não têm mesmo vontade de repetir. Epá, tu estiveste ali, aí eu não volto. Epá, até dás uma chance, mas é melhor não. Só que na parte em que o Sina comentou de que às vezes as mulheres fingem, é exatamente por essa dificuldade de reciprocidade da comunicação, né? Do feedback. Se tu dizes isso a um homem, olha, eu não curti muito, não gostei, pronto. Então tu já é que és a mãe sabichona, tu é que sabes tudo. Né? E ele não sabe nada. Só que é a tal coisa. Se vocês não são parceiros habituais, né, sexuais, vão ter que conversar sobre as vossas barreiras, os vossos limites, as cenas que vocês gostam ou não gostam, e principalmente sobre aquilo que não correu bem. E às vezes não corre bem, não é porque as pessoas não têm esse match sexual, é só porque estão desorganizadas às vezes, estás a ver? Então, tentar fazer de um jeito, tá vendo quando tentas dar um beijo e o dente bate no dente e a pessoa... Estão no início, né? Estão a começar. Mas depois já vai saber onde é que a linha, né? A tendência da língua vai curvar, onde é que o lábio vai se posicionar, porque também o beijo vai diferenciar de pessoa para pessoa. As pessoas não se beijam da mesma maneira. Então é sobre isso, né? Eu acho. Olha, eu olho e percebo que não é só culpa dos homens, não é só culpa das mulheres. Acho que todos nós temos algum tipo de culpa no cartório. Mas a minha questão agora seria o seguinte: na tua opinião, o que é mais importante em termos... Não vamos falar tanto... Alimentação já dissemos que é fundamental. E se calhar... Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Boa. Uma coisa pequenininha. Lembrar que alimentar-se não é... O objetivo não é só comer. Alimentar-se, o objetivo é nutrir-se. Não é? E quando a gente fala em nutrição, nós temos que falar também daquilo que são as necessidades para cada pessoa. Os nutrientes. Exato.
Porque as minhas necessidades, por exemplo, de carboidratos não são iguais às tuas, não são iguais às do Levi, assim como de proteínas, minerais e vitaminas. Então, mas é importante lembrar também que nós temos um certo preconceito alimentar com algumas coisas. Isso não é uma questão só de acesso à alimentação. É uma questão também de escolha dentro daquilo que é o possível. Porque o arroz, feijão, né, que são cesta básica, arroz, feijão, infelizmente hoje a fruta vai ficando muito cara, mas temos o arroz, o feijão, a batata, enfim, vai dizendo. Mas a carne, o peixe, né, que precisam estar no prato, saber. a salada, poderiam ser alimentos de fácil acesso, né? Porque muitas vezes a gente escolhe o industrializado, que custa muito mais caro e que podíamos muito bem lidar com o básico e conseguir chegar a uma boa alimentação equilibrada, saudável. Mas isso também seria bom chamar aqui uma nutri. Uma nutri para dar aquele aconchego. Mas é verdade coisa, que influencia sim. Tem uma As coisa leguminosas são amigas da ereção. Era isso que eu queria perguntar, porque eu tenho certeza que lá em casa eles só estão à espera. Mas pergunta quais são os alimentos que melhoram a ereção. Frutos vermelhos, todos. Apontem. Frutos vermelhos. Sim, o grupo vermelho roxo, né? Melancia, o tomate maduro, porque o tomate não é um legume, é um fruto. Yeah? Apontem. Então, depois temos, por exemplo, uma fruta que agora está muito em voga é a pitaia. Também. Pode comer de qualquer maneira, crua, cozida. Quem quiser fazer polpa pode fazer para os sumos, doce, etc. A goiaba, não exagero, porque a goiaba depois também tem um problema do trânsito intestinal que fica um pouquinho travado. A lenda do gengibre, é verdade? O gengibre é bom. Em outra, o Levi deve conhecer. E as leguminosas também, né? Os óleos vegetais. Conhece macazo? Macazo? Por acaso não. Mas já ouvi falar, né? É aquela fruta típica do Ige. Assim, amarga. Também, os mais velhos todos ficavam mesmo nos óbitos. É verdade? É verdade? Eu acho que é verdade. Porque assim, nós não podemos esquecer de uma coisa bem séria. A nossa flora é muito rica. Muito rica. Né? E nós temos muitos alimentos que têm substratos que vão influenciar diretamente na melhoria do fluxo sanguíneo. Só por isso funcionam muitas vezes como antioxidantes e logo a seguir vão melhorar toda essa parte da questão sexual. Lembrando também que a gengibre é muito boa, o amendoim, para quem não tem contraindicação, sementes de abóbora, sementes de girassol, não é? A mandioca assim fresca. Vamos já a mandioca é boa, mas tem também as suas contraindicações, porque a mandioca, né, tem substâncias que também podem ser tóxicas ao organismo. Então, tudo vai depender daquilo que for então, o custo-benefício, mas pode ou não pode comer. Que as tias andam vendendo na rua. Eu chamo de minhas colegas, urologistas da bacia. Sim, não é para todos. Não é para todos, até porque ali, infelizmente, há algo em relação a essa parte nutricional, natural, medicação natural, que temos que deixar aqui bem claro. Tem pessoas que têm mesmo formação em medicina natural. Os naturopatas, né? Sim, mas que são mesmo sérios. E eu digo isso a olhar para qualquer um deles. Que são sérios. Onde é que começa, onde é que termina essa seriedade? É quando você, por causa de dinheiro, já começa a mentir ao paciente, já começa a mentir ao potencial cliente. Dizer coisas que não são verdade e mais, misturar todos no mesmo saco. Porque até a medicação tem dosagem. Tu não vais dar a mesma dosagem a toda a gente. Certo. Porque o efeito, né, colateral existe. São substratos de plantas que vêm diretamente da raiz. Não sabes qual é o dano que pode fazer depois ao fígado, etc. E ao próprio órgão que tu achas que estás a tratar e pode não ser. Os médicos da medicina moderna são os donos da verdade? Não, mas são os que estudam, são os que escrevem e são os que podem provar o que dizem. Ponto. É sobre isso. Sua isso arrogante, é mais isso vai ser mais um tema, porque eu vou ter que trazer aqui um naturopata e um médico. Não, uma médica assim. Até a gente já sabe quem é.
Porque é um assunto. Eu sou crente na naturopatia. Sim, Dos eu gosto médicos também. sérios. Eu gosto. Ok? Eu gosto. Não vou dizer que Nós não. hoje em dia vemos, por exemplo, mas claro, é diferente. Tu vês nas farmácias pau de cabinda e vês na rua pau de cabinda. Não, e vês o pau, sem pau. processamento, Sim. sem nada. Tá Então, é raiz pura. Cada um faz do seu jeito. Exato, porque eles Mas- também aprenderam, não. Alguns aprenderam e Mas aprenderam agora, bem. antes de fechar, nós falamos dos alimentos bons que ajudam. Uhum. Mas quais são os alimentos? Nós já falamos da bebida, que tem que se evitar com moderação, Isso. cigarro com moderação. Sim. Mas quais são aquelas comidas que devíamos evitar ou consumir com moderação porque podem ter um impacto direto naquilo que é a nossa performance sexual? Todos aqueles que de alguma maneira vão estar envolvidos em algum processo de doença que pode influenciar no surgimento da disfunção. Tipo, Né? Açúcares, os alimentos processados com açúcar. Estamos a falar das gorduras, né? Que não são as boas gorduras, são as frituras por excesso, etc, etc. Estamos a falar de alimentos que vão, por exemplo, alterar o formato do corpo para pior, né? Tornando o indivíduo obeso. Estamos a falar dos carboidratos, né? De consumo rápido e que principalmente não são postos para gastar. É aquela pessoa que passa o dia todo sentada, quase não tem atividade física e então só come chips, coisinha que está ali salgada dentro, né? Dos pacotinhos e tal. E também um consumo excessivo de carne vermelha. Não é bom. um consumo excessivo de carne vermelha. Isso, porque pode também alterar o metabolismo das purinas e trazer questões relacionadas, por exemplo, ao nível da ácido úrico. Doutora, por exemplo, quem não, disseste há pouco tempo, já lá para trás, que muitas das vezes as pessoas só procuram o especialista ou médico quando tem algum problema na parte de ereção. Mas fora a Quando ereção... vem sem a vergonha, sim, né? Porque também tem muita isso. vergonha associada. Fora a ereção, quais são os sinos ou sinais que quando tocam nós devemos pensar já, não assumir que estamos com algum problema, mas ir e procurar um especialista para saber se está tudo bem? Bom, primeiro, é ter uma informação sobre si mesmo. Todo mundo meio que se conhece e já sabe quando algo não vai bem. E quando começa a notar que a performance já não está a mesma coisa, ou que precisa, por exemplo, ingerir um estimulante para melhorar isso, pode ser já um sinal de alerta. As queixas da parceira. Não negligenciem o que a vossa parceira diz, porque ela é a pessoa que está ao vosso lado, ela que está ali a usufruir. Há homens até que fazem o seguinte: a mulher de casa reclamou, então vou testar na rua, se a da rua não reclamar, então é ela que está maluca. Contas rápidas, é verdade, infelizmente é assim. Então, mas é uma comunicação que vocês, enquanto homens, têm que prestar mesmo atenção. Se de alguma maneira a vossa parceira está a reclamar do vosso desempenho, prestem atenção, sentem com ela, perguntem o que é que se passou e não estejam a questionar que ela está a querer arranjar outra pessoa. Depois, sinais de alerta. O estar a dormir mal, de alguma forma ter parado bruscamente de praticar exercício físico, de alguma forma notar que está a fazer muito um mecanismo de compensação. Tenho sono, mas vou ali tirar um salgado, vou ali tirar um doce, vou ali comer isso e pode ser aquilo, um beber sinal gasosa. de disfunção ou, por exemplo, de testo baixa ou... Pode ser sinal de várias coisas, ou que está só mais triste. Também ter esse cuidado com a parte de saúde mental é importante. A gente sabe que terapia é cara e tem de ser porque, de alguma maneira, infelizmente ainda é um mercado com poucos profissionais, não é? E tenho que defender aqui a brasa também para os meus colegas. Nós também precisamos comer, gente, criar filhos, depois escola boa, etc. Mas é verdade que todo esse mecanismo, como o que tu estás a fazer agora, né, de trazer-nos para aqui para falar sobre isso, também é uma forma de terapia, uma forma de ter acesso à informação, uma forma de ter acesso à ajuda. Então, e está aí tudo na vida, plataformas para ajudar e para aprender um bocadinho mais. Deixa eu falar. Sim. Mencionar uma coisa. Ok. Suplementação. Sim. De alguma forma, no tratamento
da disfunção, vocês usam alguma? Sim. Fora, nós falamos, por exemplo, dos esteroides ou anabolizantes, porque as pessoas precisam, ok. Mas em termos de, porque existem, os suplementos são, por norma, considerados como complementos, isso, de substâncias extraídas de produtos naturais, alimentação e tudo mais. É aconselhado, não é? Vocês usam, não? E se usam, não vou falar quais, porque as pessoas gostam de se autotratar. Dos nomes. Mas, não, porque depois vão lá na farmácia e compram já. Não. E até os energéticos que eu geralmente recomendo são de venda livre, só que devem ser bem prescritos, né? Ok. Então, automedicação, pessoal, não deve ser aconselhada e até beira a crime em alguns casos, porque há medicações que só deviam ser mesmo prescritas por profissionais, né? Mas suplementos nós usamos sim, naturais e não só. Depende de cada caso, né? Vai, nesse caso, influenciar a toma. Se vai tomar só uma vez por dia, por exemplo, durante um mês, durante 3 meses. Se vai só auxiliar, por exemplo, o condicionamento dessa pessoa, ou se será mesmo colocado num período maior para atingir os níveis ótimos, por exemplo, de antioxidação. Agora, não usando suplementação como tratamento, por exemplo, eu tenho um parceiro, a USN, ok? Eu, tem gosto um muito monte do whey deles. Estás a ver? Tem um monte de suplementos. E creatina também. Eu uso, por exemplo, o aminoácido, eu uso o whey deles, uso a creatina, mas nem devia estar falando que eu uso, porque as pessoas pensam que é tipo receita de bolo. Procurem especialistas, está bem? É isso. Isso pode ter um impacto negativo. Não estou a falar de substâncias do outro mundo. Até vou falar das mais comuns. Okay? Pode ter uma influência negativa ou pode, de alguma forma, causar a disfunção. Não. Pelo contrário, os aminoácidos são necessários em quase todas as funções orgânicas. Toma nota. Não, e o USN não está pagando nada. Mas é patrocinadora, mas não vamos entrar por aí. Mas é para dizer que os alimentos por si só eles não têm tudo que a gente precisa, nas quantidades que precisamos. Às vezes, para atingir um determinado objetivo, teríamos de estar a comer um prato cheio, né? E com a suplementação isso pode ficar um pouquinho mais facilitado, fora a digestão, etc, etc. Então, eu aconselho sim, desde que isso seja acompanhada por um profissional competente e responsável. Pessoal, é bom que saibam. Eu, apesar de host, ou além de host, também sou personal trainer. Ok? Então, tem alguma dúvida, curiosidade, por favor, mandem mensagem. Primeiro, para mandar mensagem tem que subscrever, ok? No canal preptalk.ao vais encontrar. Pode mandar perguntas, depois posso adicionar na comunidade e a gente troca mensagens. Ou vai no Instagram também, PrepTalk está aí na tela e podem fazer perguntas tanto no DM como nos posts, a gente vai responder. E o meu conselho é: quer fazer uma dieta, quer fazer uma suplementação, quer treinar, procura um profissional, procura um nutricionista, procura um personal trainer, mas quer saber, quer ser diagnosticado se tem disfunção sexual, quer saber se o tempo que você faz é considerado normal ou uma ejaculação precoce ou até ejaculação tardia. Procura. Nós temos na página os endereços todos da nossa urologista da Angola, né? A doutora Florinda. E mais do que nunca, e eu tenho feito essa campanha nesse canal, por favor, pessoal, procurem profissionais sérios. Fazem toda a diferença, ok? Porque às vezes nós vamos só pelo mais barato ou pelo que o amigo disse e o que estava mal, acreditem, pode ficar pior. Pode. Então, eu para fechar, porque infelizmente o que é bom dura pouco. Inclusive a ejaculação.
Inclusive, ejaculação. Para alguns, atenção, okay? Há quem está bem no mercado. Quem está bem, mantenha-se bem. Mantenha-se bem. E é importante, quem não tem um problema ou uma disfunção, continua a ter uma vida saudável, uma vida ativa, para se manter assim. Porque, como a doutora disse, em algum momento a conta vem. Não, vem e muitas vezes vem acoplada a consequências, né? Que é perder a parceira, perder o casamento, perder o relacionamento e ficar com uma fama. Mas aí também eu vou dizer, é preciso haver muita sabedoria na gestão desses temas, porque, verdade seja dita, isso é um assunto que deveria ser cuidado, tanto quando se for falar, como com quem se vai falar, né? Às vezes isso vira assunto de roda das amigas, vira assunto de roda das famílias, e a pessoa vai desenvolvendo aquele medo de estar, não é? Há um meme que eu vi, ele precisa saber que é mal, né? Yeah. Não. Só se, de facto, essa pessoa, por exemplo, tiver num confronto direto com essa pessoa, mas cresçam. E de alguma maneira também tiver a ser ofensivo. Mas não é para usar as mesmas armas da mesma maneira. Mas eu vou ser direto o com as pessoas. O resultado é mau. Vou ser mesmo direto. Nós às vezes somos muito... Yeah. Não, mas é verdade, Levi. Cresçam. Yeah? Às vezes também, eu geralmente não sou duro aqui nesse programa, só no teu live. Mas cresçam. Né? Falar ou criar aquelas... não, porque quero afetar a pessoa. E trazer em verdades, ou até uma verdade íntima vossa enquanto estiveram juntos, é coisa de criança. Okay? Então, isso, e criança não faz sexo. E criança não faz sexo. Cresçam. Sobre isso. Okay? E já no fórum mental, quase a fechar, nós precisamos, aliás, num resumo, nós precisamos ser ativos em termos físicos, praticar exercícios, correr ou até lutar, como Levi. Lutar de forma oficial, não é se bater na rua, ok? De treino, no tatame. Fazer alguma atividade, nos alimentarmos bem, em termos de alimentos, nutrientes, mas também alimentarmos bem a nossa mente. Encontrar fórmulas. Nós falamos sobre como as substâncias são produzidas, prazer e tudo mais, isso tudo tem uma influência. E às vezes a nossa motivação, porque nós estamos com os níveis de autoestima lá elevados, também pode melhorar na nossa performance, porque a nossa autoconfiança é diferenciada. E sabe o que é que mais ajuda na autoconfiança? Óculos da Chili Beans. Pô! É isso. Eu sei que eu sou irresistível, não, Levi. Mas é assim, eu, por exemplo... Esses são os meus. Hoje eu de manhã fui correr. Eu vou me fazer com isto aqui. Eu de manhã fui correr. E achas que o meu pace, quando eu corro, é igual quando eu corro assim? Ou é melhor quando eu estou assim? É diferente. Não entra Estás à vontade. A pessoa não sabe. Inclusive, se quer dar aquela olhada de lado, ninguém sabe. Então, façam a escolha certa. Melhorem a vossa autoestima. Melhorem o vosso estilo. E parem de dar olhadas de lado mesmo com os óculos da Chili Beans. Já agora eles ficaram muito bem. É assim. Você acho pode passar no Belas. Você pode passar no... É assim. Podem até levar esse. Mas eu acredito que se vocês passarem nas lojas... Que existe? Não, os outros. Se passarem na loja, provavelmente até encontram algo que gostem mais. Okay? Porque lá, uma coisa é verdade. Tem... várias modelos e opções para todo tipo de cara. E acredita em mim, cheio de estilo. Vais encontrar um que vai se adequar a ti, de certeza. Geralmente tem sido X, Y, a vocês é mesmo casal. Muito obrigado Nós é que agradecemos pela paciência, pelo esclarecimento. Não, vocês a ver quando a comunicação no casal flui. Eu não vou falar o que também deve ser fixe. Fica aí. Spoiler? Não, vocês... As coisas estão bem. Esse sorriso, o tom de pele, as coisas estão bem. Nós moramos no Lubango, atenção, isso ajuda muito. Não, mas muito obrigado. Nós vamos ter mais programas e, atenção,
fui o primeiro a dar caras, eu acho, né? Sim, A dar caras ao cara mais legal do mundo, ao Levi. é verdade. Ok? Primeira Esse senhor participação. foi, todo palmas mundo para ele. conhece a doutora, todo mundo se questiona, pô, como é que bem. deve ser o marido dela? Como é que... Tá aqui o Moui. Moui. Olha, eu sou um gajo especial. Só podia ser no meu podcast. Não, obrigado. Valeu. Mano. Então, para Foi mesmo vocês, fixe. pessoal, não esqueçam, subscrevam no canal preptalk.ao. Sigam nas páginas do Facebook, do WhatsApp, PrepTalk. Vai encontrar lá. Ou quem não achar por algum motivo, procura por Sina Pedro, procura por Senda Ramos, ou Justo, ou Senildo. Lá eles têm também as páginas ligadas a nós. Ou vão na doutora Florinda e façam a primeira consulta. Ela vai vos direcionar já. E fazemos aí, montamos aí uma equipa para combater. Você com o sem diagnóstico e eu com a parte física. O que achas? Sem problema Fechou? nenhum. Aliás, esse é o nosso incentivo de sempre. É que as pessoas cuidem da sua saúde com responsabilidade. Então, quem quiser seguir, eu tenho a página pessoal que é o @ doutora Florinda Miranda Urologista. Tem o @ Uroflor Serviços Médicos sem cedilha e sem acento. Então é Uroflor Serviços Médicos, né? Para as consultas e agendamento, 927132000, repito, 927132000, vender peixe. E agora uma nova página que é @Despindo-nos, que é só sobre sexologia e terapia de casais. É isso. Acreditem, vão lá, vão ficar esclarecidos com muita coisa, tem muita informação. Então, o que eu posso vos dizer nesse momento é, por favor, cuidem-se, sigam os conselhos da especialista, ok? E mantenham a vossa saúde mental, ou a vossa saúde física, para que a vossa saúde sexual seja também lá no topo. Da nossa parte é tudo. Esperamos por vocês na próxima semana. Não esqueçam, se tiverem perguntas ainda sobre o tema, podem meter na página que nós vamos redirecionar, tá bom? Um abraço e fui! Fomos!